Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de EBD online e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Êxodo. A gente está com a professora Denise aqui. Tudo bem, Denise? Tudo jóia, Lucas. E você? Tudo bem, graças a Deus. A gente está na sala Adolescentes 2. A gente está trabalhando sobre a introdução ao Velho Testamento, tudo, falando, fazendo um panorama bíblico. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o livro de Êxodo. Denise, qual que é o assunto principal do livro de Êxodo? O livro de Êxodo, Lucas, é um livro lindo e ele tem muita história. E assim, o ponto central desse livro, eu diria que é como Deus resgatou o seu povo, os israelitas, da escravidão no Egito, né? E fez dele o seu povo. Êxodo significa saída, né, Lucas? Uhum. Então, Êxodo é a saída do povo do Egito. E por que que o livro de Êxodo foi escrito? Qual que é a importância dele, Denise? Olha, eu vejo o seguinte, que para mostrar para nós que hoje, mesmo em meio a dificuldades, porque assim como o povo passava por dificuldades Uhum. antes, nós passamos hoje também. Então, Deus cuida do seu povo, Deus pode libertar, pode até nos livrar da morte, né? E aí, no livro de Êxodo, o nosso personagem central é Moisés. E Moisés foi quem tirou o povo do Egito. Então, nós vamos tratar aí da libertação do povo do Egito, a aliança que Deus fez com o seu povo. É isso, e também é um importante documento histórico, porque as próximas gerações dos israelitas, como eles tinham esse documento em mãos, o relato de Êxodo, eles viram como Deus já tinha cuidado do povo e fortaleceu muito Israel para confiar em Deus das outras dificuldades que viriam, nos problemas que eles viriam. É isso também. E Denise, quando você fez a leitura do livro de Êxodo, preparando essa aula, quais foram as passagens que mais chamaram a sua atenção? Então, nossa, o livro de Êxodo é muito rico, né, Lucas? Eu estava lembrando, assim, desde Gênesis, né, onde Gênesis mostra que José se tornou governador do Egito, ele trouxe seu pai e trouxe todos seus irmãos para o Egito. E lá ele ganhou do faraó uma terra muito produtiva chamada Gósen, né? E essa família ela cresceu lá e depois de séculos tornou-se um povo. E aí, então, com o crescimento desse povo israelita, Lucas, o faraó, então, um novo faraó, que agora já passaram-se séculos, esse faraó que não conhecia José, ele teve receio do crescimento desse povo, do povo israelita, se tornar um povo forte e se tornar uma ameaça para os egípcios. E aí inicia-se, então, uma perseguição do faraó com esse povo de Deus, com o povo dos israelitas. Então, eu vejo o seguinte, o que aconteceu lá? Os israelitas, eles foram feitos por este novo faraó escravos. Esses israelitas tiveram que se esforçar, fazer tijolos. E aí, uma outra ordem que o rei deu foi destruir esse povo a partir do nascimento de todo menino, homem, né? Todo homem. As parteiras deveriam matar esses meninos para que o povo não crescesse. Eu achei interessante, Lucas, por que mataria então os meninos? Porque naquela época a influência da mulher ela era pequena, então se os homens fossem os meninos, as crianças fossem mortas, aqueles homens que já eram nascidos ficariam velhos e aí, então os israelitas iriam perdendo força. Então o livro de Êxodo começa mostrando isso, né, esse crescimento do povo, a ameaça que o faraó então percebe e ele quer eliminar esse povo de Deus. E Uhum. aí então, outro fato importante nesse livro é que neste momento nasce uma criança que é Moisés. As parteiras, na verdade, que receberam essa ordem de matar essas crianças, elas não cumpriram essa ordem porque ficaram com medo, elas temeram a Deus e não cumpriram essa ordem. E aí então nasce uma criança, o Moisés, que a mãe, de maneira sábia, o guardou até um determinado momento
quando não dava mais para escondê-lo, porque a criança cresce e aí começa, né? Faz barulho, chora. Faz fazer barulho, não tem jeito. A mãe pensou o seguinte: vou ter que fazer alguma coisa. Agora, o que ela pensou? Ela fez um cesto muito reforçado e aí colocou essa criança na beira do Rio Nilo. E eu fico imaginando assim, Lucas, que a mãe pensou sabiamente, planejando. Ela colocou lá na beira do Rio Nilo, no momento onde a filha do faraó pudesse estar, e foi isso que aconteceu. As donzelas dela viram o cesto, ela pediu para que pegasse esse cesto, e viu ali que tinha uma criança, e ela teve dó daquela criança e falou: olha, eu quero essa criança para mim. E olha como é lindo os planos de Deus, né? A irmã de Moisés, muito espertinha, foi até a princesa, né? E falou: olha, eu posso ver para você, se você quiser, ir uma ama de leite para amamentar essa criança, e se você quiser, eu vou lá chamar uma hebreia. E foi isso que ela fez. Chamou a própria mãe dela e a mãe de Moisés, e a princesa, filha do faraó, pediu para que a mãe de Moisés o criasse até um determinado ponto, até ele ficar grandinho, e com isso a mãe de Moisés conseguiu passar princípios dos israelitas, né, os princípios da palavra de Deus para ele, e depois entregou para a filha de Faraó para que o criasse. E foi criado como um príncipe, né, no meio ali do povo do Egito. É um relato muito bonito mesmo. É um relato lindo. E aí, por que o nome de Moisés foi dado Moisés? Porque das águas o tirei. Esse é o significado, né? E muito lindo. Moisés ficou no palácio aí por mais ou menos uns 40 anos. E, num determinado momento, ele viu um dos egípcios espancando um hebreu, sendo maltratado. E, lógico, ele já tinha todos os princípios, ele tinha amor pelo seu povo, e ele acabou, infelizmente, aí matando um egípcio. Com isso, o Moisés, ele então foge do palácio, porque ficou, lógico, com receio do faraó, e lá ele foge para Midian e conheceu uma pessoa, se casou com Zípora, por lá viveu, e após 40 anos, ele ainda apacentando rebanhos lá para o seu sogro, ele se aproximou de um monte Herebe, e lá ele teve uma visão. Também uma outra passagem muito conhecida, né, Lucas? A sarça, né? Exatamente. Aí ele teve a visão da sarça ardente, que na verdade é um arbusto que estava queimando, aliás, estava ardendo em fogo, mas na verdade ele não se queimava. E aí Deus falou com Moisés ali naquele momento, onde Deus falou: olha, eu estou vendo o sofrimento do povo de Israel e eu decidi ajudá-lo, né? Ajudar o povo, e eu quero dar uma terra maravilhosa, que mana leite, que mana mel, e eu vou te mandar, Moisés, lá para você voltar, eu vou te enviar para você falar com o faraó e você vai tirar o meu povo de lá. Então, o que acontece? Moisés foi já preparado por Deus. Deus planejou tudo e preparou Moisés para tirar o povo do Egito, né, Lucas? Por quê? Porque ele já conhecia todas as tradições do povo dele e também foi educado nas ciências egípcias. Ele conhecia a corte do faraó, conhecia também todos os hábitos. Mas e aí, Lucas, será que Moisés aceitou isso rapidamente lá de Deus? Não, teve muitas desculpas. Tiveram muitas desculpas, não foi isso? Então ele: não, olha, as pessoas não vão crer em mim, Deus. Quando que eles vão acreditar que eu te vi, né? E aí Deus fala com muita paciência: olha, vou te mostrar que eu vou te dar poder. E aí ele fez vários milagres, onde ele pede para Moisés transformar o bordão dele em cobra. Moisés, coloca sua mão aí no peito, tira ela aí, você vai ver que vai sair leprosa, doente, e fez isso. E aí depois colocou novamente a mão no peito e a mão voltou ao normal. Ele falou: olha, pega aí a água, você vai transformar em sangue. Isso também aconteceu. Então Deus foi mostrando para Moisés que não era ele que estava à frente, sim que Deus é que estava à frente, que a despeito de qualquer fraqueza de Moisés, que era para ele confiar que existia um Deus muito maior do que tudo, né? E Denise, tem nessa introdução do livro, a primeira parte que você falou, tem duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, que em Êxodo a gente vê
a Deus cumprindo a sua palavra que ele fez a Abraão, falando que ele ia formar um grande povo. E no Egito, Deus forjou um grande povo. Deus, os hebreus se multiplicaram, tudo, eles cresceram e se tornaram um grande povo. Então a gente já começa com o desfecho da história de José, que é outra história fantástica, mais para a aula de Gênesis, mas a gente pega um pedacinho aqui também. Deus cumprindo a sua palavra a Abraão, e principalmente sobre a história de Moisés, sobre o nascimento dele, sobre como a vida dele foi salva, a gente vê que os planos de Deus a gente não compreende, mas a gente sabe que, como Romanos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa história do rio, a gente vê Deus cuidando desde o começo da vida de Moisés, a gente vê Deus cumprindo o propósito em forjar um grande povo, às vezes trazendo mais para a nossa vida, às vezes a gente não entende o que está acontecendo com a gente no momento, não tem noção, tudo, mas o livro nos desafia a confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle e os planos dele, por mais que para a gente pareçam que estejam confusos, difíceis, mas é da vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só uma coisa que me chama bastante atenção. É verdade, Lucas. Esse é um resumo lindo que você fez. E pode acontecer tudo na nossa vida, que às vezes a gente pode até achar que não tem um final feliz, mas o que Deus planejou na eternidade vai acontecer. Pode ter algumas barreiras aí no meio do caminho, algumas dificuldades, mas Deus vai cumprir. Nada vai impedir o cumprimento do plano de Deus. E é isso que a gente tem que ter a fé e acreditar. Que se a gente tem dificuldade nos estudos, se a gente tem dificuldade no relacionamento com algum amigo, alguma amiga, a gente pode entregar isso a Deus, pedir que Deus pode abrir portas, assim como ele fez com Moisés, como você disse aí, né? Foi colocado no rio e Deus o tirou e o preparou para uma tarefa de libertação do povo de Deus, uma tarefa histórica, né? Então, assim, a gente precisa ter muita fé mesmo em Deus. E tem mais Então, alguma passagem, mais alguma coisa que chama... olha, tem muita. Então, assim, teve todo esse momento aí onde Moisés estava com medo, né? Deus, ele falou também com Deus que, olha, eu não sou capaz de falar com o faraó. E ele falou, olha, eu vou te mandar Arão. Então, assim, esse também foi uma passagem, uma parte que me chamou muito a atenção, Lucas. Por quê? Porque mesmo sendo hoje, nos dias de hoje, a gente pensando, olha, uma pessoa super bem formada, com muito talento, muita qualificação, muito estudo, uma pessoa, ela, na verdade, ela nunca está completa. Deus, ele sempre pode colocar alguém para nos ajudar. Então, assim, Moisés foi muito bem formado, tanto na parte dos israelitas, a formação que sua mãe deu, assim como também lá no palácio, e mesmo assim, Deus colocou um homem, que foi Arão, para ajudá-lo a transmitir a mensagem, porque ele disse para Deus que tinha dificuldade em transmitir a mensagem, em falar. Né? Então, a gente nunca pode achar que nós somos o melhor, não. A gente pode ter qualidades, a gente pode ter talento, a gente pode ser bom em muita coisa, mas nós não somos bons em tudo e a gente precisa de humildade para aceitar a ajuda de outras pessoas. Verdade. E foi isso, né, que Deus também nos mostra nessa passagem. Isso que é ser corpo de Cristo, né? Cada um na sua função, cada um com as suas habilidades que Deus deu, e não tem problema algum em não saber fazer tudo. Lógico, nós não somos perfeitos, né? A gente vai ser, vamos estar lá na glória, né? Exato. Mas aqui nós estamos num processo aí de crescimento, um processo de santificação. Então a gente realmente tem que ter muita humildade. E como você falou, Denise, só lembrando isso, é engraçado que Deus fala para Moisés, fala, Moisés, trazendo, se fosse na nova linguagem de super hoje, fala, Moisés, calma, não é você é fraco mesmo, você não é tudo isso, você não é essa bola toda, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu quero tirar o meu povo. Então, é uma palavra para a gente também, em meio às lutas. Sim, a gente é fraco, a gente tem a mente, às vezes, confusa, cheia de dúvida, falta confiança, tudo. Mas, mesmo assim, quem está com a gente é o Deus, Criador dos céus e da terra. Então,
é muito importante também para dar confiança para a gente, né? É mesmo, não confiar na nossa pessoa, né? Porque às vezes a gente faz muito isso, né, Lucas? A gente procura fazer tudo que está ao nosso alcance, nas nossas forças, e quando a gente não dá conta mais, aí que a gente vai lembrar de Deus e falar, Deus, me ajuda aí. E, na verdade, desde o início a gente tem que pedir, né? Eu costumo, Lucas, assim, até nas coisas pequenas, sabia? Coisa boba, por exemplo, amanhã esse meu dia, eu falei assim, eu me orienta aí qual é a roupa que eu devo vestir no dia de hoje para ir trabalhar, às vezes porque tem uma ocasião X ou Y, né? Então, assim, nas pequenas coisas, Deus nos ajuda, nos pequenos detalhes. Deus é um Deus maravilhoso, então não é pela nossa força, é pela força Exato. de Deus, como você está falando. Então, Lucas, aí, olha, com toda essa teimosia aí e tal, vamos dizer, esse temor aí de Moisés, ele então acabou indo à presença do faraó e foi pedir para que faraó libertasse o povo de Deus. Então, esse foi um outro momento importante que quando, então, Deus fala para Moisés que ele vai endurecer o coração de faraó e que vai enviar 10 pragas, né, que nós já conhecemos. Eu vou só citar essas 10 pragas, mas Deus fez, então, Moisés transformar a água em sangue, depois vieram as rãs, vieram os piolhos, as moscas, as pestes nos animais, as úlceras, uma chuva de pedras, os gafanhotos, as trevas, que era uma escuridão densa, né, que fala na Bíblia, e aí teve a última aí, que foi a morte dos primogênitos, né? Então, assim, esse foi uma outra passagem muito conhecida da história da Bíblia e foi marcante, porque Deus ele faz milagres ao longo da Bíblia toda, né? Mas esses foram milagres marcantes e para mostrar para o povo de Deus que não é a mão do homem que ia tirar o povo de Deus daquela escravidão. É a mão de Deus. Deus é um Deus de milagres e que, a despeito de qualquer dificuldade que se encontre, ou seja, a dificuldade naquela época era o endurecimento do coração do faraó, que Deus ia cumprir os planos dele, né? Então, esse E daí é foi engraçado que muito... as 10 pragas, elas humilham deuses egípcios. Eles consideravam os gafanhotos, as moscas, o sol, todas essas coisas como deuses. Então, é também para Deus mostrar que não, ele é o único e verdadeiro Deus. Isso mesmo. E outra questão, Lucas, que os magos, eles também faziam lá as feitiçarias deles, né? Mas chegou no momento que os próprios magos disseram, olha, isso é dedo de Deus, né? Porque está acontecendo muita coisa, nós não conseguimos fazer essas mesmas coisas e nem desfazê-las. E, então, isso é dedo de Deus. Então, até, vamos dizer assim, os feiticeiros da época reconheceram que existe um Deus maior do que todos aqueles deuses, né, deles, que na verdade não são deuses, né? Então aí, Lucas, uma outra passagem que vem com tudo isso, muito importante na nossa Bíblia, que está em Êxodo, é a questão do estabelecimento da Páscoa, né? Então, isso é muito marcante e nos mostra aí, até nos aponta para Jesus Cristo. Mas o que acontece? Nessa última praga, né, que Deus manda, que é a morte dos primogênitos, mexeu com o coração do faraó. Por quê? A família dele também foi atingida. Então, antes de Deus enviar essa última, Deus fala com Moisés e diz, olha, no dia da libertação, o povo, que é meu povo, vai fazer o seguinte, vai pegar um cordeiro sem defeito, e com o sangue desse cordeiro vai marcar os portais das suas portas, e aí eu vou entender que quem está com o portal, com as portas marcadas, é meu povo. E aí, então, vai se passar por cima a morte e não, o meu povo não vai ser atingido. Nem os primogênitos dos homens, nem dos animais, ninguém será atingido. Então, esse sangue vai ser um sinal do livramento dessa praga da morte. Então, a morte ela passaria e o povo de Deus não seria atingido. É isso. Isso daí é muito lindo, porque a gente, vamos falar um pouquinho mais para frente, né, Lucas? Mas isso tem tudo a ver com Jesus Cristo, não é isso? Então,
com isso daí, Lucas, o que acontece? Então, Deus manda essa praga e todos são atingidos, exceto o povo de Deus, e inclusive a família de Faraó, ela é atingida e ele perde, então, o seu primogênito. E, com certeza, uma tristeza muito grande se abate. E o que acontece? Então, Faraó deixa o povo ir. E o povo, então, ele foge para o deserto. Mas não seria tão fácil assim, né, Lucas? O que acontece? O povo foge, mas Deus guia o seu povo. Ele guia à noite, por exemplo, com uma coluna de fogo. O deserto é muito frio à noite, né, e escuro, e Deus manda essa coluna de fogo, e durante o dia ele manda uma nuvem para guiar o povo. E mais para frente, então, aí, daqui a pouco, na verdade, o Faraó se arrepende de ter libertado, de ter deixado o povo ir, e ele manda todo o seu exército ir atrás do povo de Deus. E aí o povo de Deus fica com medo. Falou, meu Deus, agora esse exército, então, vai nos abater. E Moisés, Deus conversando com Moisés, então, Deus pede para ele tocar no mar, e o mar se abre, e o povo de Deus passa por aquele mar aberto, com os pés secos, e é salvo, é liberto daquele exército. E quando o exército do faraó entra ali, o que acontece, né, Lucas? É destruído. E, Denise, então, tem uma coisa legal, é que a gente fala, pô, esse povo é medroso, esse povo podia, Deus já tinha feito tudo isso, as pragas, como que eles estavam com medo, tudo. Mas a gente fala isso porque a gente conhece o fim da história, porque a gente já leu o livro de Êxodo inteiro. Agora imagina a gente saindo do Egito, diante do Mar Vermelho, e atrás vindo, lá de longe, no horizonte, a gente vindo e ouvindo a tremedeira da terra e o exército de Faraó vindo. Com certeza a gente também iria ficar... Nossa, com certeza. Realmente. Então, por isso, assim, Deus é tão bom, tão misericordioso, que coloca um homem de tanta fé que é Moisés, onde Deus fala de perto com ele, para Moisés passar a segurança para esse povo, né? E hoje, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos apegar a Deus quando a gente tem medo, quando a gente tem receio de qualquer coisa. Vamos colocar, entrar no nosso quarto, nos ajoelhar e falar, Senhor, eu tô com medo mesmo. Tira esse medo do meu coração. Eu sou fraco, por mim não vai nada, é exato. Então a gente tem que sempre, qualquer receio no seu coração, olha, grita por Deus porque Ele nos ouve. E ó, eu vou fazer um desafio para os adolescentes. Leiam o livro de Êxodo. Mais para frente a gente vai ter os 10 mandamentos, a instituição da lei. E a lei é super importante porque ela mostra o quanto a gente é pecador. Então, é pelo conhecimento da lei que a gente vê a primeira perfeição de Deus e a justiça, o que Deus considera como santo, correto, e também que a gente se enxerga pecador e vai aos pés da cruz, vai clamando por perdão. Não é, Denise? É isso mesmo. A gente tem que ser humilde e saber que nós não somos nada. A gente olha nada realmente sem Deus. A gente, para ser feliz, para ser bem-sucedido, é termos Deus como nosso único e suficiente Salvador. E, Denise, então, assim, caminhando pro final, como que, você já comentou um pouquinho, mas como que, só para fechar essa ideia, como que o livro de Êxodo aponta para Cristo? A gente sempre fala que toda a Bíblia, ela tem o seu fim em Cristo, tudo aponta para Cristo. Como que o livro de Êxodo faz a gente olhar para Jesus? Olha, é muito lindo, porque Deus começa lá em Êxodo, quando ele faz esse pedido aí para Moisés, onde matem um cordeiro perfeito, passem esse sangue na porta, isso vai ser um sinal que eu vou libertar o povo. Isso, então, já vai nos mostrando o que acontece depois, onde um cordeiro, que é um cordeiro perfeito, um cordeiro santo, que é filho de Deus, Jesus Cristo, que vai então ser o nosso cordeiro perfeito, onde ele vai à cruz, derrama o seu sangue também por nós, para nos libertar. Agora já é da escravidão, de um outro tipo de escravidão, a escravidão do pecado. Então, Deus, pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, nos liberta do pecado. Então, a primeira Páscoa, né, é a libertação da escravidão do Egito.
Essa Páscoa para nós hoje, agora, já é a libertação da nossa escravidão do pecado, porque nós já nascemos em pecado. Com a queda do homem que nós vimos lá em Gênesis, todo homem ele nasce em pecado. Então nós precisamos do Cordeiro, que é Jesus Cristo, com esse sangue derramado, para que nós possamos ser libertados, porque Deus, ele nos perdoa, ele tira o pecado de nós, ele tira aquele nosso passado. Então, para nós não lembrarmos mais do nosso passado e olharmos para frente. Amém. É isso mesmo. O povo hebreu foi liberto da escravidão dos egípcios e a gente é liberto da escravidão do pecado. Denise, obrigado. Foi muito bom o tempo. E é isso aí. Despede para a galera aí. Essa aula tá no YouTube, então vai ficar lá para quem quiser assistir, tá bom? Legal, Lucas. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Olha, eu desejo que Deus abençoe cada um dos nossos adolescentes. Vocês são filhos preciosos de Deus. Os seus pais te amam, os seus tios, seus avós, mas e como é um amor grande. E pode ter certeza que Deus te ama muito mais. Então é até difícil imaginar, né, Lucas, que amor tão grande esse de Deus. Então que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e busque a presença do Senhor. E você vai buscar de duas formas, como o Lucas falou, lendo a palavra de Deus, e da outra forma é orando. É assim que a gente se relaciona com Deus. Lucas, obrigada por essa oportunidade. Deus continue te abençoando, te usando muito na obra do Senhor, viu? Bom dia para cada um de nós. Então é isso. Tchau, gente.